Então, gente, nós estamos agora na quinta aula, não é isso? Ah, as duas primeiras aulas foi um pouco em torno da história e a experiência da opção pelos povos, essa questão ética, da indignação ética, e retomamos essa discussão, aprofundamos isso no terceiro capítulo, terceira aula, e na quarta aula discutimos etapas. Visto que Deus não quer, e e a gente precisa, então, encontrar as causas ou as origens históricas, já que não é da vontade de Deus e não é destino, porque se é do destino ou da vontade de Deus, não tem conversa. Você está errado a querer mudar. Essa discussão volta ao problema hoje, recentemente, quando na campanha da fraternidade da Igreja Católica coloca a fome como um tema central, o pessoal conservador diz, não, você está dizendo que Deus não está no controle da história. Porque se fome é algo que precisa modificar, se cria um problema para mudar a sociedade, você está dizendo que Deus não está no controle da história. Ou você está dizendo que não existe karma organizando toda a vida da história, das reencarnações, etc. Então, só tem sentido discutir as causas históricas do sofrimento social, sofrimento não individual, mas do produto social, só faz sentido se você diz, olha, não existe destino, e esse sofrimento não é nem do destino, nem de uma lei kármica do universo, ou da vontade de Deus. Pronto, tudo bem? Daí que o Buda vai repensar o conceito de karma, né? E Bíblia vai chamar outra ideia de por que que Deus está agindo na história desse jeito. E agora, e uma das coisas que nós falamos no quarto capítulo, quarta aula, desculpe, que é importante, é a passagem de uma concepção filosófica do que por que o sofrimento. Você tem conceitos mais ou menos eternos, né? É no mundo moderno que começa a discutir as questões históricas, as causas históricas, e aí introduz ciências sociais modernas. Né? De uma certa forma, a gente encontra isso na Bíblia, com os profetas. Tá? Mas ainda está meio misturando o que Deus quer e as questões mais, o que a gente chama de ciências sociais. Tá? Só para localizar. Então, teologia de libertação vai usar ciências sociais modernas. Tá? E aí depois nós falamos, escolhe entre a escola sociológica mais funcionalista e mais dialética, que acha que não basta só ver o que está funcionando, mas é preciso transformar, né? Isso vai marcar um dos métodos da teologia de libertação. Tá. O segundo passo é o chamado mediação hermenêutica. Tá? E aí, então, nós começamos uma coisa complicadinha, tá? E fica um pouco mais filosófica, né? Mas vamos ver se a gente consegue trabalhar isso. Primeiro, a palavra hermenêutica, mediação hermenêutica, a palavra mediação hermenêutica é assim, mediação não dá para ver diretamente. Você precisa de um meio, tá? Como eu falei na aula semana passada, né? Você não precisa de ciência se basta olhar com os olhos. Quando olhar a visão não dá conta, é que você precisa de teorias. Tá? Isso claramente você basta olhar assim. De manhã, onde é que o sol nasce? No leste. Onde está no meio-dia? No topo. E onde está a tarde? Está no oeste. Pronto. Isso significa que a Terra está no centro e o Sol gira em torno da Terra. Isso. O mundo acreditava nisso desde que começou a olhar o céu até mais ou menos século XVI, XVII. E ainda tem gente que não concorda com a ciência, isso é bobagem da ciência é invenção, né? Porque, de fato, o que a gente vê é que a Terra é o centro.
Só que as coisas não funcionam, não consegue explicar por que as estrelas mudam, por que tem o Sol desaparece atrás da Lua de vez em quando, né? Eclipse. Você não explica esse processo sem outras teorias que coloca a Terra girando em torno do Sol. Então, isso é uma invenção teórica que faz a gente ver que isso é verdade. Tudo bem? Então, assim como a questão do sofrimento. Você tem explicação de, não, você sofre porque você tem pecado, ou porque você é preguiçoso, ou porque você é incompetente, que é o problema da pobreza hoje. Então, não, isso é resultado do sistema capitalista. Ninguém viu o sistema capitalista. Viu uma pessoa rica e uma empresa. Não sabe o que é capitalismo. Então, você precisa de uma mediação das ciências sociais. Quando você começa a discutir, mas qual é o sentido disso? O que a gente chama de interpretação. Né? Então, eu vou colocar uma questão seguinte. O cara chamado Kant, né, quem já estudou com vocês no Instituto, já teve aula com filósofos, ou com o professor Plínio, e fala do Kant, esse povo. Né? E por que Kant tem tão importante? Porque Kant diz o seguinte, uma das coisas assim, quando a gente vê, parece que nós temos uma cabeça boa para abrir os olhos e ver. E ver. Aí ele diz, não, na verdade, a gente não vê a realidade, o objeto. A gente faz uma pergunta e com essa pergunta, a gente procura as coisas da realidade. Como é que é esse negócio? Então, vou dar um exemplo. Vamos estudar o budismo. Tá? Ótimo. Por que você quer estudar o budismo? Bom, sem entrar em discussão. Tá? Quando você pensa, como é que você começa a escutar, a ler o budismo? A doutrina do budismo? Quantos textos tem? Eu imagino que só de obras oficiais, canônicas, que se diz que é do Buda e dos discípulos que falaram do que o Buda falou, vai tendo o quê? Um montão de livros. Tá? Com qual você começa? Porque você não cai de uma vez, você tem que começar a olhar. Aí quando você quer estudar isso por quê? Ou para quê? Isto é, me diga qual é a tua pergunta, e a tua pergunta é que vai te possibilitar qual é o livro que você tem que ler. Quem é que pode ajudar nisso? São as pessoas que já têm uma visão mais ampla. Existe alguém que sabe tudo? Não. Mas, em todo caso, entre essa confusão de textos, eu te acho um caminho isso. Então, a vantagem de você não ter como é que é? Esqueci a palavra. Auto, que estuda sozinho, como é que chama? Auto, Autossuficiente, Autodidata? autodidata. autodidata, Didata. Autodidata. autodidata, isso, autodidata. Qual é a vantagem de você não estudar sozinho? O professor vai dizer, olha, então, o papel no mestrado, o papel do orientador é dizer, olha, você quer fazer isso, é muito assunto, para pouco tempo, escolhe. Ah, tá, nesse aqui, então tá. Entre os grupos desse assunto, tem muitos livros, o autor melhor é esse, isso, vai caminho. Então, eu pressuponho, o orientador pressupõe qual é o interesse, a pergunta, e em qual é a vida da pessoa que está fazendo. Deu para entender? Então, tá. Então, esse é o processo da hermenêutica. A gente interpreta as coisas. Por exemplo, a religião é importante? Vai ter gente que diz que a religião é bobagem. Isso é coisa do passado. É a pessoa que ainda não estudou a ciência. Então, essa pessoa não vê a religião como tal. Interpreta o que é religião. Parece que vê. Não, não vê. Interpreta. Tá? Essa interpretação tem um sentido para a pessoa. Por que a pessoa diz, mas nem estuda? Não, é isso mesmo. Os outros vão dizer, não, religião é coisa importante, olha, a minha vida mudou. Porque a religião é uma coisa boa. Você tem uma visão, interpreta isso. O professor da ciência da religião vai dizer, olha, religião é uma coisa boa, pode ser, mas também pode ser ruim. O senhor está complicando.
Não, porque, de fato, você vê esses aspectos, etc. Então, isso é o processo da interpretação do que é religião e de como você interpreta isso. Deu para entender? Então, eu tenho colegas da ciência da religião que acham que estuda religião, mas que religião em si não vale muita coisa. Estuda religião porque o povo ainda acredita nisso. Ponto. Mas ele mesmo não. Não, depois, religião não tem uma utilidade de libertar as questões da pobreza, etc. Por que então? Então, vem de uma interpretação marxista ortodoxa que diz que religião é ópio do povo. Ou uma visão a cientistas, como por exemplo, Richard Dawkins, que ele vivia dizendo, é um biólogo de primeira, mas quando falava de religião, assim, tudo, religião é em si ruim, pronto. Então, ele interpreta desse jeito. Então, quando a gente começa a dizer, então, nós, pessoas que são do grupo religioso ou têm interesse da religião, normalmente a pessoa estuda o quê? Eu quero estudar o texto do Buda ou de Jesus, porque são os mestres, aqueles que iniciaram. E a gente acha, então, que o papel, o modo de estudar uma religião é interpretando, ou decorando, ou interpretando, já avançou, textos. E aí esse é um erro. Isso é uma discussão, uma visão moderna em que o texto é a coisa mais importante. E a verdade, ou a interpretação correta do texto, do autor sagrado, ou do autor importante. Tudo bem? O método da teologia de libertação, particularmente o autor que mais trabalhou essa questão, se chama Juan Luís II. O livro mais importante disso chama A Libertação da Teologia. Não é teologia da libertação. Ele diz, para que se faça uma teologia da libertação, primeiro precisamos libertar a teologia que a gente tem. Tá? Então, nesse livro, ele diz o seguinte, né? Para que então, vou pegar o livro dele e fazer umas interpretações que nos interessam muito. Porque esse livro é de 75, tá? Então, isso faz mais de 40 anos, não, 50 anos, caramba, né? Então, você tem avanços, etc. Então, tá. Então, primeiro, por que tem que estudar religião? Ou Buda, ou Jesus? Ah, porque é importante. Importante para quem? Ah, importante para mim ou importante para esta comunidade que eu quero entrar ou estou dentro. Ótimo. Então, toda preocupação, pergunta que te leva a uma interpretação sobre o texto do passado, texto sagrado, tem uma pergunta primeira e uma intenção nossa. Está claro isso? Então, para você entender como se dá ou interpreta corretamente o texto, o primeiro passo é perguntar, interpretar qual é o meu mundo e qual é o meu interesse. Tá? Então, por exemplo, vocês, da tradição budista, mahayana, da linha tibetana, Tsongkhapa, até chegar na comunidade de vocês, Instituto Pramana, então, você tem uma experiência e uma percepção das coisas que isso é importante. Por quê? Não, porque uma das coisas, aí eu achei interessante quando comecei os primeiros contatos, assim, faz parte do grupo de vocês discutir Buda a partir também da questão do sofrimento alheio, da compaixão. Eu já comentei que eu conheci o budismo que era puramente meditativo, não tinha nada a ver com problemas sociais, né? Que é um dos que domina no Ocidente. Tá. Então, quando você diz, eu quero ler Buda ou estudar budismo, não a partir da meditação da mercadoria budismo que vende a meditação, para entender, ajudar a mudar, a ver a realidade, você está fazendo uma interpretação da realidade. Onde está a questão do budismo? Esse budismo não é o correto, isso é uma interpretação. Você diz, eu não concordo. Ótimo, essa é uma interpretação. E por que você acha que esse budismo que está lá não é correto e que você acha que é mais importante? Porque
Aí você vai como? Você volta para o Buda e diz, não, porque o Buda ensinou a compaixão. Ou várias, tantas mulheres estão discutindo a questão das mulheres na origem, na primeira fase do budismo. Fala, não, porque as mulheres no início tinham essa perspectiva, tinham mais direitos, etc. Eram iguais. De repente, depois da segunda, terceira geração, os homens, não, a mulher vai para baixo. Esta pergunta é de hoje. 30 anos atrás, os budistas não discutiam isso. A não ser que fosse algumas budistas feminista, porque não era muito comum de encontrar. Né? Então, você tem a pergunta de hoje. Então, você, para fazer a pergunta sobre o texto de Buda ou de Jesus, você, consciente ou inconscientemente, faz perguntas contemporâneas. Por que no budismo ou no cristianismo a mulher é sempre colocada em segundo lugar? Então, essa pergunta é contemporânea. Tudo bem? E esta pergunta diz assim: por que você volta para discutir Buda em vez de discutir, por exemplo, com a teóloga feminista americana Elizabeth Elizabeth Schutzler? Uma coisa assim, desculpe as palavras, os nomes me desaparecem da minha cabeça por um motivo aí. Tá? Então, você tem porque é da comunidade cristã que tem, de origem cristã, que está querendo acertar as contas com o seu cristianismo machista. Né? Então, e aí vai encontrar argumentos teológicos por feministas teólogos. E por que tem que voltar para Jesus? Né? Ela tem um famoso livro Em Nome Dela. Né? Por que está falando dessa mulher? Tem um texto do Novo Testamento que diz, em nome dela, em nome dela vai ser falado, etc. E desaparece essa mulher. E aparece, o nome dela desaparece. É coisa interessante. Né? E aí o pessoal vai estudar porque é um ambiente, é uma cultura cristã, e é importante dizer que Jesus, o fundador do cristianismo, colocou as mulheres num lugar muito melhor do que nós temos hoje. Isso, deu para entender? Então, a ida ao estudar o texto tem a ver com a referência para a nossa comunidade ou para a nossa cultura. Essas figuras, esses textos são centrais. Assim como o pensador liberal vai falar com o quê? Vai citar, por exemplo, Locke, Hume, ou se for em termos econômicos, Adam Smith. E se for neoliberal, volta lá de estudar Hayek e von Mises. Por quê? Não, porque eles são os caras, como se são os iluminados. E aí o pessoal vai estudar. Tudo bem? Então, esse é o processo. Então, nessa discussão, começou assim, o ponto de partida é a pessoa que tem interesses e preocupações, perguntas sobre situação atual, e a partir disso vai ao texto dos, dos textos sagrados, ou canônicos. Tudo bem? Estão acompanhando? Então, eu, você, estamos no contexto. Então, precisamos entender quem somos nós, estão perguntando, e qual é o nosso contexto. Tudo bem? Então, primeiro e segundo nível. Aí agora a gente vai estudar o texto. Então tá, onde é que Jesus falou? Escreveu. Primeiro, Jesus não escreveu. Esse é um problema. Jesus falou, ensinou e fez. Agiu. Ótimo. Então, como é que ficou isso? Na memória, os discípulos posteriores das comunidades colocaram no papel. Ótimo. Então tá. Então a gente vai pegar o texto. Assim como quando vocês pegaram o texto do Buda, nem sempre foi o Buda que disse, alguém na memória da tradição oral colocou o texto, depois vem outros autores que são importantes, fazem parte do cano, como referência. Tá? Ótimo. Então, para você entender por que Jesus fez e falou aquilo, você tem que entender o contexto. Porque quando Jesus fazia e falava e ensinava, tinha sentido para o povo de lá, não para o nosso tempo. Tudo bem?
Então, por exemplo, por que que Jesus fala de umas coisas assim, porque o céu, não sei das quantas, não faz sentido para nós. Para eles fazia sentido. Né? Por que que Jesus fala, olha, quando você perde uma moeda, você fica lá com a vassoura? O que está falando? Porque naquela época, ele falava para pessoas pobres, e morava numa casa que não tinha piso. Quando perde a moeda, vai aonde? Fica no meio da poeira. E como é pobre, você não pode perder nenhuma moedinha. Então fica procurando. Isso. No mundo de hoje, caiu, tá, a gente cai de moeda mesmo, para onde pega. É o grande problema. Porque a maioria de nós moramos numa casa que tem piso. Em Jesus, exceto os ricos, o resto não tinha. O povo com que Jesus estava lidando, assim, é uma pessoa que não tem que comer. Tá? Então, você entende, assim como os textos do Buda ou do budismo, as imagens, etc., e fala certas coisas diante do problema. Você precisa entender o problema. Então, por exemplo, teve uma vez num debate, eu fui dar um curso, uma palestra, não lembro bem, em Curitiba, na PUC de Curitiba. Aí alguém falou, não, mas uma pessoa disse, não, porque o padre tal falou que tem uma diferença. Jesus não é o mesmo que Buda, porque Jesus morreu na cruz e Buda morreu com diarreia. Mas é tudo igual. Aí eu falei, gente, vamos devagar. Historicamente, Jesus morreu com 33, 36, isso. Buda morreu, não sei exatamente quando, mas bem velho. Ele não foi crucificado, não foi atirado, não foi assassinado. Ele morreu por uma coisa natural, entre aspas. Tem, porque, porque isso significa melhor do que outro? Não. Jesus vivia numa época de muita tensão militar, né, com a questão do Império Romano e os judeus fazendo revolta. Isso. E na Índia, o Buda vivia numa outra época. O contexto é totalmente diferente. Então, não tem vantagem nem desvantagem o fato de Jesus morrer na cruz e o Buda morreu de velho. A gente precisa contextualizar e ver a solução. E as soluções eram iguais? Não. Isto. Tá? Essa é uma coisa. Para a época de Israel, Deus, Javé, o Deus verdadeiro e único, faz parte da cultura de Israel. Na época da Índia, do Buda, você não tem ideia do Deus monoteísta. Você tem deuses. E a solução que o Buda resolveu, colocou, foi: não vou discutir isso, não dá para chegar à conclusão. Na época de Jesus, não tinha essa discussão. Deus existe ou não existe? Obviamente, todo mundo israelita, judeu, acreditava que Deus existe e que só existe um Deus verdadeiro, que é Israel. Ponto. A briga de Jesus com os sacerdotes era onde Deus está. Deus está no templo ou está na vida da comunidade dos povos? Buda tem outro contexto, outra pergunta e outra solução. Qual é a melhor? Não dá para ser melhor para quê? Porque não existe em si, é sempre uma interpretação a partir de onde você está fazendo. Deu para entender? Então tá. Se você chega à conclusão, tá, Buda falou isso, tá ótimo. Jesus chegou a isso, pronto. E chegou à conclusão que talvez é melhor foi o budismo, ou Buda, ou Jesus, tá bom. E acabou? Se acabou, não terminou o ciclo hermenêutico que ele fala. Você começou aqui, no contexto de hoje, para responder o problema daqui, e para entender qual é o melhor caminho de interpretar isso, você vai para o texto de Jesus. Tá? E para entender por que o Buda ou Jesus fizeram e falaram aquilo, você precisa ver o contexto da época. E no contexto, você chega à conclusão que Buda fez isso por causa disso, disso, disso. E essa interpretação ao Buda, a gente vai chegar a essa conclusão, vai voltar a essa discussão, em todo caso. E aí você interpreta corretamente e acabou. Se acabou, isso ó, falta.
você volta para hoje e diz, se Buda falasse hoje, como falaria? O que você for falar do Buda ou de Jesus para dizer qual é a melhor solução para hoje? Se Jesus ou Buda já tinha a resposta daquela época, isso diretamente traz para hoje, você está dizendo o quê? Que não há diferença entre o contexto de Buda e Jesus e o contexto nosso. E olha, entre 2000 anos tem muita diferença. Teve Revolução Industrial, teve Revolução Tecnológica, Revolução Política. Nossa, a noção do individualismo, globalização é completamente diferente. Então, como é que a gente chega à resposta? Não tem uma resposta definitiva. Então, é papel do teórico, do teólogo, dizer, olha, levando tudo isso em consideração, mesmo sem ter certeza absoluta, dizer, olha, melhor resposta a partir do que estuda dessa tradição é, diante disso, faz isso, aquilo. Esse é o processo hermenêutico. Então, por exemplo, hoje, um tema que eu estudo muito na questão do teologia e economia, tá? O que é dinheiro? Ah, dinheiro é dinheiro. Não. O dinheiro é a coisa mais importante da vida hoje na sociedade. Isso, né? Eu sempre brinco dizer assim, quando a mãe está preocupada que a filha não arranja marido, chega assim, mãe, achei o amor da minha vida. Antigamente, a mãe perguntava, minha filha, ele acredita em Deus? Vai na igreja? É trabalhador? Hoje, ah, que bom, filha. Que carro ele tem? Mãe, não tem nem carro. Ah, filha, levou tanto tempo e achou uma porcaria dessa? Ou, nossa, ele tem Ferrari. Que maravilha! Benção de Deus. Isto é a glória. Você tem uma interpretação. Então, essa interpretação, se dinheiro é bênção de Deus ou um instrumento econômico, isso é a discussão teológica. Se faz do dinheiro um ídolo, faz da coisa mais importante da vida, ao invés de Deus. Então, esta é o papel da teologia na dimensão hermenêutica. Ah, como é que funciona a inflação? Isso é problema da economia, não é problema da teologia. A questão de classe social, isto é ajuda com mediação de ciências sociais. Mas se você parar só com isso, não é teologia ou estudo de religião. Estudo de religião é isso, numa sociedade marcada por classe, onde o dinheiro é etc, etc, interpreta que os valores fundamentais, as interpretações sobre o que é importante na vida, hoje é dinheiro, isto é mediação hermenêutica. Deu para entender? Esse é o processo da interpretação. Por que você se preocupa com isso? Alguém pergunta, mas poxa, por que você continua falando? Gente, por que você não discute a questão da raça? A mulher fala, eu não entendo. Eu aprendi a minha vida com a questão econômica e os pobres. Então, minha questão foi sempre, desde criança, os pobres. Crianças pobres. Né? Quando criança, não estava falando com adulto. Né? Isso. E aí, como esse problema ainda continua, eu contribuo para discutir por que é que os pobres são considerados como não gente por essa cultura. Porque essa cultura coloca que o horizonte da humanidade, a origem da humanidade, não está no ser humano, mas no dinheiro. Quando tem dinheiro, você é gente. Quando não tem dinheiro, não é gente. Aí, como é que aconteceu isso? Aí eu faço as hermenêuticas. Deu para entender? Então, esse é o papel de fazer esse circuito. Então, quando vocês estudam, a partir do problema de vocês, ou da experiência, vai para o texto bíblico budista, vê o texto, não em si, mas o contexto. Aí você vai ter muitos estudiosos que mostram o contexto histórico, etc. Depois, tem que voltar, porque você fica lá, você não fecha o circuito. Para que você foi? Deu para entender? Eu falei meia hora, perguntas e comentários. Professor, então, isso entra naquilo que estava discutindo, acho que no último grupo, no último encontro do grupo de pesquisa, estava falando da história no caso de pessoas que estudar dois autores e dialogar, tinham uma Ah, parte que isso. falava da história deles.
Tá isso. Tem gente que não participou do grupo de pesquisa. Esse texto é mais para. Esse vídeo vai para assistir mais gente. Então, faça a pergunta, você contextualiza. De novo, a tua pergunta tem que ter um contexto. Se você não vê o contexto da pergunta, você não consegue entender a pergunta, mais ou menos você já contextualizou o pressuposto, mas os outros não conseguem te dialogar, não conseguem entender. Deu para entender essa negócio? Todas as perguntas têm um contexto. Então, faz esse exercício. Coloca a tua pergunta já colocando o contexto. No caso, em uma pessoa que vai discutir o pensamento a respeito de um objeto com dois autores diferentes. Ele Hum, precisa descrever a história, o pensamento com quem aquele autor estava discutindo hum, aqui e também depois do outro, para hum. depois ele dialogar, que entra nessa Tá. questão de contextualizar. Isto. E você, então, não, vamos lá. Vamos pegar um bem como exemplo, tá? Você pega assim, vamos discutir sobre o budismo da meditação que aumenta a eficiência econômica dos budistas ou dos empresários que gostam disso. Então tá. Então você pode ter um autor que estuda, isso é bom, porque aumenta o budismo, e uma interpretação de, não, isso aumenta os consumidores do budismo, mas isso é a negação do que Buda ensinou. Então você estuda, contempla, compara e analisa. Então você tem um objeto, você tem um capítulo um, outro capítulo 2, depois você organiza. Isto é um esquema. Tá. Isto não é um ciclo hermenêutico ainda. Isso, na verdade, isso tem um sentido. Aí eu vou dizer, esta parte está dentro de uma lógica. Então, se você, no projeto de qualificação, tá? Que você vai aprender também isso, você vai dizer assim, qual é o teu tema? Esse é o tema. Por que é que você tem que discutir isso? Aí você, então, normalmente, você faz uma biografia. Você, olha, eu era assim, não era budista, fiquei budista, estudei biologia, mas descobri que a biologia não me realiza, e nisso eu quero entender o budismo, mas o budismo voltado com o quê? A questão. Aí você faz toda uma história. Isso, você contextualiza. Aí, daí você falou do consumismo, do desejo, isto. Então, aí você vai contextualizar. Tá? Aí você faz a análise, então, aí apresenta o objeto do que está estudado, que é a interpretação sobre o budismo, na perspectiva do consumo. O budismo como mercadoria e o consumido pelo mercado religioso. Ótimo. Aí você vai fazer essa análise. Pô, isso é uma fase, né? É a fase central da interpretação. Para que você está fazendo isso? Tá? Isso também faz um pouco no final do qualificação. Diz, olha, eu estou estudando isso para que para combater esse consumismo que tem, mesmo que introduz até no budismo. Em nome do budismo, aumenta o consumo. Isso. Então, você consegue localizar os quatro momentos, só que toda dissertação é só isso, o central. Isso vai aparecer na introdução, quer dizer, e talvez na conclusão. Então, feito tudo isso, um passo seguinte, o momento seguinte é como é que eu aplicaria isso para hoje? Deu para. Sim. Essa, assim, é um círculo hermenêutico, quando você sai do contexto, vai e volta, vai e volta. Tudo bem? Sim, entendi. Obrigada, professor. Alguém mais? Se ninguém for, eu vou. Vai. Bom, você vai ficar estranho se você não fizer pergunta para ele. É. Não, a Nayara levantou a mão. Vai lá, Nayara. Ah, falei, Nayara, que Fiquei ela devendo, né? Tô pagando. fica devendo. Eu tenho duas perguntas agora, Júnior. Agora já para Uma dar da aula fazer os passada, juros, tem que pagar os juros, já fez dois. Vai lá. juro. Para pagar dessa aula também, para não ficar devendo. Da aula passada, Júnior, que eu fiquei, você trouxe essa de como que aplicar a questão da pobreza, eu fiquei pensando, quando você falou da ortopraxis, que você falou da doutrina correta, e depois você falou da praxis, seria uma praxis correta, como colocar em prática. Hum. Como que é isso na teologia da libertação? Tem movimento para colocar em prática isso, de como que colocar em prática
trabalhar com o pobre, voltar a teologia para o pobre. Como que acontece isso na prática? É junto de pastoral? É na academia? Como que acontece isso na prática? Tá? Então, primeiro, há um conceito mais amplo que chama cristianismo de libertação. Tá? Foi um sociólogo chamado Michel Loury, que é judeu agnóstico, né? Que elaborou esse conceito, que eu achei muito legal. Assim, é, teologia da libertação é teoria, é teologia. Tem gente que diz, não, a teologia da libertação, o povo que está fazendo teologia da libertação, não. O povo da comunidade não faz teologia de libertação. Porque se fazer teologia é você ir além do que aparece no solo, no imediato. Você tem mediação. E precisa estudar. Leva tempo para você estudar fazer isso. Isso significa que precisa ter dinheiro, alguém está pagando, está comendo sem produzir. Né? Então, você tem pessoas que, em nome dessa perspectiva, ou essa indignação, está errado, e crê, tem fé que Deus não é assim, que Deus ajuda, que Deus liberta. Então, você tem comunidades, tem cristãos de libertação, você tem cristianismo de libertação. Onde estão teólogos, tem outros. Tudo bem? Feito isso. Porque tem gente que não é mais da igreja. São cristãos, mas não estão mais na igreja. Tá, a igreja dos pobres. Não, tem gente que não está mais na igreja. Pronto. Então, aí ele vai dizer, olha, além da igreja, a igreja dos pobres. Porque tem gente que não é pobre, né? Mas está no meio. Então, tem cristianismo de libertação. Qual é o papel da teologia da libertação em particular? Então, fazer essas teorias. E uma das teorias é a diferença entre ortopraxis e ortodoxia, não é isso? Então, o que a ortodoxia preocupa? Qual é a verdadeira doutrina? Então, antigamente, você tinha dois grupos. O que o pessoal dizia, Deus é isso. Há dois, três características. Buda é isso. Dois. Ele escreveu isso em si. Aí eu disse, não, para você entender o sentido do que Buda disse, o que Jesus fez, precisa ver o contexto. São duas teorias teológicas sobre qual é a verdadeira doutrina. Ortodoxia. Aí tem uma briga entre ortodoxia essencialista em si assim, ou uma ortodoxia que você fala de contextualizar. Isso aconteceu, por isso se fez isso. Os dois estão no nível da ortodoxia. Ortopraxis para que você está discutindo isto? Qual é a finalidade dessa ação? Que é por exemplo, vocês querem ampliar ou fazer nascer um budismo engajado, humanista, de libertação. Isso é na linha de assim, que expresse a compaixão que o Buda ensinava nas práticas sociais e na dinâmica social. Ótimo. Tá? Então, você tem esse objetivo. Na hora de fazer, como é que isso tem a ver com ortodoxia? Vai ter teólogos budistas, você é perda de tempo. O importante é você saber exatamente qual é o ensinamento do Buda. Seja de uma forma essencialista ou contextualizada. Não importa. Vocês vão dizer, não. O importante é a gente viver a experiência ou essa prática de compaixão movido pelo que nós ensinamos, aprendemos do Buda. Então, a prioridade e o ponto de partida é a indignação e a prática. Daí a ortopraxis. Para fazer ortopraxis, você precisa de doutrinas. Mas não é a doutrina em si da ortodoxia, mas um ensinamento que está conectado com a prática. Então, você tem da ortopraxis, você chega à ortodoxia, mas não ortodoxia separada das práticas. Deu para entender a diferença? Então, você tem a ideia do... Daí uma coisa importante, né? Se você muda a prática, descobre que sofrimento social faz parte da preocupação, da compaixão do Buda, isso altera o ensinamento sobre Buda, a interpretação do Buda. Porque na visão ortodoxa, que não conecta com o problema de hoje, vai dizer, não, o sofrimento do Buda é fundamentalmente individual.
ou pequenos grupos. Tá. Aí disse, não, peraí. Se a gente inspirar-se no que Buda ensinou no dia de hoje, no contexto de hoje, entendendo as teorias sociais e que o mundo mudou, a minha interpretação do Buda muda. Então, a doutrina, o ensinamento sobre qual é o ensinamento de Buda muda. Se não muda, você não fez o ciclo hermenêutico completo ou não fez a ortopraxe, a partir da ortopraxe. Ah, não, mas o Buda não teve essa experiência. Sim, daí que você disse. Se Buda estivesse hoje, faria isso. Ah, tá, mas como assim? Como é que justifica isso? Aí o exemplo é Dalai Lama. Ele estudou pra caramba todo o processo, a tradição histórica, etc. E disse, hoje o mundo mudou e os grandes desafios do sofrimento têm a ver com a desigualdade social e a crise ambiental. Então, isto é uma nova ortodoxia a partir do ciclo hermenêutico que nasce da prática. Deu para entender? Obrigada, Ju. Ficou muito mais claro. Obrigada. Amiga. Nós estamos fechando quase 45 minutos. Plínio queria fazer a... Não dá tempo. É melhor, Jungs. Acho que não vai dar tempo de fazer a pergunta, porque não É muito grande? é grande. Faz curta. Então tá, curta é assim. Nós temos a teoria da dependência, a teoria do desenvolvimento. Depois nós temos o materialismo, análise do materialismo histórico. Depois nós temos a questão do marxismo-leninismo. Depois nós temos a questão do weberianismo, entrando na teologia da libertação. São fases, né? Fases da mediação socioanalítica. Tudo bem? Isso, Só para mediação. dar. Isso, a visão. Mediação socioanalítica, a visão. Não está claro para mim o que ocorre o quê em qual das gerações, entende? Me parece que a última está clara, a terceira que é a sua, né? Está mais claro. Agora, as outras duas aqui, do Boff e do Gutierrez, não consegui Tá. enxergar assim, né, a fase. Tá, ótimo. Então, tá. Aí vou fazer uma pergunta assim. Isso é bem assim. Então, entre essa quantidade de informações que você está tendo como referência, qual é a pergunta? Tudo bem? A pergunta é Aí, como. não. Eu entendi a tua pergunta, tá? Tá, Então, eu estou colocando. Então, essa pergunta está dentro de um contexto grande, tudo bem? Onde se coloca Rinkelame, Dussel, Assmann, Jung, de um lado, depois você tem a questão do Gustavo Gutierrez, que tem uma escola diferente, de uma linha diferente do Leonardo Boff, e onde é que entra o marxismo, teoria da dependência, desenvolvimentismo, weberianismo. Weberianismo, na verdade, aparece, o Rinkelame usa alguma coisa de Weber junto com Marx, tá, ótimo. Mas, tá, para que serve essa pergunta? Essa é a discussão da coisa que eu falei. Quando você vai fazer uma medição hermenêutica, você precisa perguntar qual é a pergunta. Pergunta finalidade, com a finalidade de qual praxis. Deu para entender? Então, diz, olha, você tem, eu discuto teologia da economia, etc., com a finalidade de ajudar a superar a pobreza que o capitalismo gera. Ótimo. Você diz, olha, você tem uma preocupação importante de que como aprender a fazer da teologia da libertação um caminho para um método, um modelo, para pensar um budismo engajado de libertação humanista. Ótimo. Tudo bem? Qual é a pergunta e interesse desta classe, desta aula? É uma pergunta de introdução aos estudantes do Instituto Pramana para entender um pouco o que é teologia de libertação, para ter uma ideia da budismo engajado. Tudo bem? Então, o interesse meu é que vocês, deixando de lado o Plínio, Estou dando risada. tem esse contexto. Deu para entender isso? Para você saber, para dialogar, você tem que saber com quem você está dialogando e qual é o contexto, qual é a tradição, de onde vem. Então, são perguntas que pressupõem um monte de outras coisas. Por exemplo, a diferença entre Weber e Marx.
quem é o Weber e Marx na região de cima? Qual é a diferença do materialismo histórico de Marx e uma perspectiva culturalista econômica de Weber? É uma pergunta que pressupõe muito caminho. Deu para entender? Então, aí para uma preocupação pedagógica, porque toda hermenêutica é um processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem é pedagógico. Não vou responder, porque aí vai complicar, sai da coisa. Agora, se eu tiver uma hora de conversa só com o Plínio e alguma outra pessoa que está querendo entender e que não faz parte do objetivo do curso 10 encontros de introdução à teoria de libertação, a gente gasta isso. Deu para entender? Isto é a discussão da ortopraxis. A gente não estuda as coisas em função do que é a coisa em si, mas em função da prática dos objetivos de melhorar a vida das pessoas. Deu para entender? Então, daí, assim, é muito importante. Religião tem uma dimensão pedagógica. Religião que não ajuda você a melhorar, ter uma vida melhor, uma pessoa melhor, não tem utilidade. Tudo bem? Fechamos? Fazemos 10 minutinhos de intervalo, eu vou comer alguma coisinha e tal, e a gente volta 4. Não, isso para quem está assistindo agora